Mães sofrem, filhos sofrem, esposas sofrem. Sim, todos acabam sofrendo com as drogas. E não conheço ninguém que continuou usando drogas que tenha ganhado algo, mas sempre perdeu. Perdeu os estudos, perdeu o trabalho, a família e até a dignidade. Eu sou uma tia e faço parte de uma família que está na luta contra o problema de drogas. O que eu poderia falar com relação ao doutor André, é que ele é uma luz em todos os momentos muito difíceis. Ele tem estado presente. Nos meus 21 anos de trabalho na recuperação de dependentes químicos, no apoio, no atendimento e na orientação das famílias, vi acontecer a mudança, a recuperação, a transformação familiar, através da informação, do fortalecimento da família e das pessoas envolvidas com o dependente químico, até o próprio dependente. O que eu tenho para falar do André é que, através de ser um paciente dele, eu tive uma mudança muito grande, né? Pela força que ele me deu, por um profissional que ele é. Me libertei, já tenho 2 anos que estou liberto, né? Mas eu me libertei também através dos conselhos dele, né? Do tratamento que eu tive com ele. Eu sou muito grato ao André. Tenho experiência na dependência química, que aprendi durante todos os meus anos de trabalho, mas também tive que buscar capacitações, conhecimento científico, ampliar o meu conhecimento para poder fazer mais por vidas desviadas pelas drogas. Inconformado com o sofrimento das famílias que têm filhos e filhas, netos, maridos dependentes químicos, e acreditando que a orientação, a informação das famílias é a grande arma para enfrentar o desafio das drogas. O que eu tenho a dizer sobre o Dr. André Nunes é que é uma pessoa iluminada. Ela sabe as palavras certas, na hora certa, para poder passar para cada pessoa o que está precisando ouvir naquele momento. Dedico voluntariamente ao trabalho em grupos de apoio a famílias que sofrem com a dependência química. E estou aqui, presente todas as quintas-feiras, para esclarecer, apoiar e caminhar junto com as famílias que querem o melhor para os seus entes queridos. Criei um programa online para pais que auxilia os pais a entenderem mais sobre como tirar seus filhos das drogas. Aumentar e fortalecer e orientar as famílias. Tem um programa para as mulheres, que é uma ferramenta para tirarem seus companheiros das drogas. É com muita gratidão, com muito amor no coração que eu gravo essa mensagem para o André, né? Porque eu conheci o trabalho dele na internet. Logo que eu descobri a adicção do meu marido, eu fui para a internet, né? Como todo mundo, procurar maiores informações, porque eu não conhecia nada desse mundo. E logo que eu entrei no YouTube, eu já vi um dos vídeos dele, né? Em que ele explicava sobre a adicção e as multifacetas dessa doença, né? Eu não sabia nem que era uma doença. Estou presente todas as semanas nos grupos online das famílias, caminhando junto com elas nas alegrias, nas dificuldades e também nas realizações das mudanças, e também na busca de alternativa e de soluções para que se possa ajudar os seus entes dependentes. Olha, o que eu posso dizer é que eu estou adorando participar do grupo dele às terça-feira. Sempre fico já ansiosa pelo horário.
Para mim está sendo muito bom, tira muitas dúvidas que eu tenho. Faço constantemente atendimentos online no Brasil inteiro, em diferentes países do mundo, de dependentes químicos e de suas famílias, criando uma verdadeira corrente de recuperação de vidas. Então, este ano eu gostei muito do tratamento com o André, me ajudou muito, fez uma grande diferença na minha vida. Eu, em muitos momentos, estive mal, estou conseguindo conciliar as coisas melhores agora, ter mais maturidade, mais sanidade, mais calma, mais paciência para fazer as coisas e aceitar elas como elas são. E graças a ele eu estou tendo muita sabedoria. Mas também acredito que as mudanças acontecem com a participação daqueles que realmente querem fazer a diferença. E que vou estar aqui para auxiliar aqueles que querem ajuda, que desejam viver dias melhores em suas vidas e consigam aproveitar os dias de recuperação, de sobriedade e de serenidade. Venha fazer parte dessa corrente de mudança, de amor e de esperança, pois acredito de que quem ama... Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de quinta-feira. Pessoal, eu quero falar algo aqui antes de qualquer coisa, uma notícia para vocês. Eu não estou ao vivo, nesse exato momento eu fui raptado, carregado pela minha esposa, né? Hoje eu completo 40 anos de idade e, claro, minha esposa gosta de me fazer uma surpresa e provavelmente já me raptou. Por isso que eu estou aqui mantendo o meu compromisso com você. Eu gravei esse encontro antes, né? Para que você pudesse ter aqui o acesso a esse conteúdo para te ajudar, tá? Agradeço sempre o compromisso que vocês têm de querer mudar a vida de vocês e a participação. Mas olha, por que eu estou falando isso? Primeiro que eu quero que vocês sejam todos bem-vindos aqui. Escrevam as suas dúvidas aqui embaixo no comentário deste vídeo, tá? E quero trazer o conteúdo para que vocês que estejam aqui participando, tá bom? Mas não poderia deixar de ser honesto com vocês, fingir que eu estava vendo algum comentário ou outro, e na verdade, nesse momento, eu estou aí com a minha esposa comemorando, né, os 40 anos, e sempre peço a Deus que me dê pelo menos o dobro, né? Então, mais 40 anos da minha vida, porque tudo aquilo que eu vivi até aqui, eu com certeza não tenho o que reclamar e com certeza aprendi muito com a vida e tenho muito ainda que aprender, tá? Mas como nós temos um compromisso aqui para que a gente possa ter informação e orientação, resolvi gravar aqui o nosso encontro para que você saiba deste conteúdo, tá? Não deixe de participar, coloque aqui embaixo os seus comentários. E claro, você ainda não curtiu, dá um like aí, curta. Se está passando por aqui, não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, tá? E tem esse sininho aqui embaixo, você clica, o que vai acontecer? Você recebe vídeos, né, a notificação de novos vídeos toda semana, tá bom? Quero te fazer aquele convite especial para que você possa participar também lá do meu canal do Telegram, áudios, vídeos, né, informações, orientações, você também vai receber lá pelo canal do Telegram, tá bom? Agradecer também a parceria do Márcio, lá de Marília, do site Antidrogas, a qual nós temos uma parceria de levar orientação, informação ao maior número de famílias possível, tá? Então, Márcio lá com o site Antidrogas, vale a pena você conhecer, é um site confiável, com informações confiáveis sobre dependência química. E neste momento, ao vivo lá, ele também está transmitindo o encontro para as pessoas que estão passando pelo site, tá bom? Então, agradecer muito aí. Eu sempre falo aqui de que a família deve buscar grupos de apoio, de orientação, né? Então, o Naranon é um grupo para familiares de dependentes químicos, tá? Ele tem em vários lugares do Brasil, mas também tem aqui o WhatsApp, onde você pode mandar mensagem e receber orientações de como você pode participar da reunião do Naranon, tá bom? O WhatsApp é o 021, que é o 995 02 3239, ou conhecer mais como funciona o grupo, o naranon.org.br. Existem outros grupos também, como a Pastoral da Sobriedade,
Ontem, inclusive, eu estive, né, na data de terça-feira, eu estive fazendo uma entrevista lá com o pessoal no grupo da Pastoral da Sobriedade, né, em Macaé, no Rio de Janeiro. E, de fato, existe também, por exemplo, Celebrando a Recuperação, em várias igrejas batistas, e também o Amor Exigente, que está em todo o Brasil e em alguns outros grupos fora do Brasil, né? Além disso, também tem um grupo Vida Nova. Então, você está passando por essa situação, não está conseguindo ter um apoio profissional, não está conseguindo manter o custo disso, independente disso, vai lá procurar o grupo de apoio. O Naranon é 100% sigiloso, 100% filantrópico, tá? Não deixe de participar. E lembrando, não esqueça de se vacinar, não fique com história que você não vai querer vacinar, vacine, use álcool, use máscara, se proteja, tá? É importante porque vacina salva vidas. Minha mãe acabou de se recuperar faz um mês da internação de Covid e ela tinha tomado as 2 doses, tá? Então, não deixe de fazer isso. Pessoal, vamos lá para a nossa apresentação de hoje, o tema de hoje. O dependente é capaz, né, tem capacidade de trabalhar? Eu acho que muitas vezes a família fica um tanto perdida com esse tema, um tanto perdida sobre essa questão, né? Mas eu gostaria aqui, claramente, de poder falar, né, de forma clara, que isso sinta para vocês, de como que é isso, tá bom? Vamos lá. Faz aquele convite especial, né? Bacana. Todos os vídeos aqui do canal, você vai ver Seja Membro. O que é participar? Já tem outras pessoas que já estão participando aqui, às vezes fazem os comentários. É contribuir para que o canal leve maiores informações ao maior número possível de pessoas, né? Como que é isso, André? É levar através de anúncios, do WhatsApp, de mensagem SMS, tudo isso para que possa ter informação a outras pessoas que precisam enfrentar a dependência química. Então, você se cadastrando aqui embaixo, você participa desse processo, ok? Vamos lá, eu costumo sempre dizer que existem 3 tipos de comportamentos de famílias, né? As famílias formigas, as famílias patos e as famílias ursos. Famílias formigas são aquelas famílias que trabalham, fazem um monte de coisa, né? Tentam ajudar o dependente químico de tudo que é forma, só que às vezes não sabem o que está fazendo e se cansam e ficam perdidas pelo caminho. As famílias pato, eu costumo dizer que são aquelas famílias que têm o hábito, o costume sempre de estar reclamando, né, sendo vítimas da vida e que ninguém a entende, ninguém sabe como ajudá-las ou que elas não têm oportunidade de buscar ajuda. E as famílias ursos são famílias que enfrentam, né, o medo, aprendem, colocam e respeitam os limites. São famílias que aprendem a ter paciência para agir nos momentos certos e também são famílias que se tornam sustento, né, para que o dependente tenha uma referência de direção e não ficam desabadas pelo desespero. São famílias protetoras? Sim, mas também estão comprometidas com as mudanças. Estão comprometidas também com o fato de fazer diferente aquilo que está sendo feito agora, para mudar o futuro. Então, eu espero que você olhe aí essa reflexão dos tipos de comportamentos das famílias, tá bom? Para que a gente possa nos fortalecer e enfrentar o nosso desafio, que é a dependência química. Como você pode ajudar o dependente químico, né? Acho que é uma resposta que todo mundo deseja, eu sempre falo aqui durante as semanas, e o como é ferramentas de mudança, que tanto a família quanto o dependente químico também pode buscar, né? Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico-psiquiatra, medicamentos, remédios, grupos de apoio para a família e para o dependente, espiritualidade, igreja, comunidade terapêutica, clínica de recuperação, hospital psiquiátrico, tudo isso são condições de ter ferramentas de mudanças que a família utiliza e que também o dependente pode utilizar. Você pode, eu sempre digo que é fazer a sua parte. Eu vejo sempre famílias perdidas e presas com sentimento de culpa, de vergonha, não se cuidam, deixa sempre para o último lugar, então cuide em você em primeiro lugar e aprenda a dizer não e colocar limites. Isso está nas suas condições. Isso é fazer a sua parte, juntamente com também conhecimento, que é o apoiar.
sobre drogas, sobre comportamento, sobre dependência química, codependência, quais as situações que está acontecendo. Essas 3 coisas, como, né? Você pode apoiar, o que é isso? Você de fato pode de fato levar o dependente químico por uma direção. No mínimo, né, buscando que ele tenha uma qualidade de vida diferente e comece a repensar sobre aquilo que ele está vivendo. Então, gerando um movimento de necessidade, desejo e busca de recuperação. Dentro desses 3 processos aqui do dependente, quando ele se movimenta com a necessidade, porque já não tem mais as coisas na mão dele, quando ele precisa falar assim, não, chega que eu preciso mudar, ele vai seguir o caminho de recuperação. Vivendo em recuperação, ele vai andar em sobriedade, né? Novos comportamentos, dedicação, um dia de cada vez, praticando esse movimento de hoje em diante. Quem será que já não falou isso aqui? Se ele ou ela pegar no dinheiro, vai usar. Por que adianta, então, trabalhar, né? Se for trabalhar e pegar dinheiro, vai continuar usando. Será que é isso que a gente deve acreditar? Será que é isso que a gente deve sustentar? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje? O dependente químico tem capacidade de trabalhar? Essa é a nossa pergunta que você quer ter resposta. E eu vou dizer de forma clara para você. Sim, o dependente tem capacidade, sim, de trabalhar. Alguns vão perdendo ou tendo dificuldades nessa capacidade com, claro, um processo muito longo ou muito forte, muito intenso da sua dependência química. Exemplo, os alcoólatras, as pessoas que têm problema de alcoolismo, que normalmente, né, eles têm um problema aí já perto dos 40 a 50 anos de idade, nessa faixa de tempo, né? E claro que diminui a sua capacidade de produtividade. Aqueles dependentes químicos, né, de cocaína, de crack, que também, e alguns abusadores muito fortes de maconha, perdem sua qualidade também de produção. Mas sim, são capazes de trabalhar, são inteligentes, são espertos. O que eles precisam ser reforçados é a necessidade de se esforçar, né? De ter que desempenhar esforço, de ter que dedicar, de ter que trabalhar, que muitas vezes eles não querem, meio que fugindo um pouco desse caminho, tá? Mas eles têm capacidade sim de trabalhar. Existem situações de trabalho que pode levar a pessoa a fazer uso? Sim. Quais são essas situações, né? Os variados e numerosos fatores de empresa podem desempenhar-se um papel importante para que uma pessoa possa escolher uma substância ou a manter o uso de alguma substância. Em geral, no entanto, existem alguns fatores relacionados ao trabalho, que podem incluir o quê? O que está aí que pode contribuir? Qual fator que pode contribuir para o uso, né, de substância? Alto estresse, nível que a gente até falou sobre isso, sobre um gatilho, situações de alta demanda, baixo controle, né, sobre o ambiente, o aspecto que a pessoa está trabalhando, baixa satisfação no próprio trabalho, né, longas horas e turnos irregulares, trabalha de manhã, trabalha de noite, trabalha 12 horas, 14 horas, cansaço, fadigas, deveres repetitivos, atividades que não mudam, muito rotinária, que não dão prazer, né? Períodos de tédio, ociosidade, inatividade, isolamento, trabalho que a pessoa não tem contato com nada, falta de oportunidade de promoção, de crescimento, de poder mudar, né? Falta de supervisão remota ou irregular, às vezes não tem alguém que acompanhe isso, e claro, acesso também às substâncias. Quando a gente fala que tem trabalhos, por exemplo, se a pessoa trabalhar numa casa noturna, num bar, ela vai estar expondo a um gatilho de uso, e se ela desenvolve uma dependência, ela tem acesso à substância. Às vezes a pessoa é dependente do álcool e trabalha à noite como repositor numa rede grande de supermercado, de hipermercado, ela também vai estar exposta. Então, isso às vezes são fatores que podem sim fazer com que a pessoa use ou comece a usar ou continue usando, né, depois da sua dependência, tá? Ou durante a sua dependência. O trabalho é bom para o dependente? O que você acha? Você acha que o dependente deve trabalhar?
Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Será que o dependente não vai fazer mal para ele, né? Eu costumo sempre dizer que as pessoas dependentes químicas tiveram a falta de algo na sua vida. Trabalho que está relacionado à responsabilidade, afetividade, que está relacionado, né, como se constrói uma relação familiar, espiritualidade, que pode ser sim ou não uma questão da religião, né, que diz disso, e também de que a pessoa precisa cuidar do aspecto, né, de como construir o futuro. E que falta às vezes para isso? Uma ideia de futuro, uma ideia de possibilidade de futuro. Mas o trabalho faz bem? Vamos lá. Como a pessoa se mantém financeiramente? Como você pensa que o dependente deve se manter? Pelos pais ou pelo trabalho da esposa? Você acha que é isso que deveria ser? Como é viver uma vida adulta, né? Trabalhar ou ficar em casa? Então pense nisso, né? Será que financeiramente uma pessoa deve ser mantida pelos pais aos 30, aos 25 anos, aos 32, aos 35 ou até mesmo aos 40? Ou quando casa, mora na casa no fundo dos pais, mora no quintal, a esposa que trabalha, os pais ajudam, né? É isso que você precisa pensar. E claro, viver uma vida adulta é trabalhar, é se esforçar, é se dedicar, é ralar, é ter que dar conta, né? E como ter responsabilidade? Como é ter responsabilidade? Bom, assim, tem que esperar por outra pessoa? Será que é isso que você acha que o dependente faz? Muitas das vezes sim. E ele faz isso de forma manipulativa, ele faz isso para não precisar assumir, né, compromissos, ele faz isso para manter uma vida a qual existe sim o prazer, existe sim uma necessidade de não se preocupar ou viver um estilo que ele quer viver e que não faz parte de uma realidade. Às vezes, dependente químico quer viver uma situação que não faz parte da realidade das pessoas. E isso sim não é possível. Então, faz bem, tá? Amadurece, ajuda a ter responsabilidade, ajuda a lidar com os próprios problemas, quando principalmente, né, entende que não existe um outro caminho para crescer, tá? Isso é importante. Muitas das vezes a gente tem um processo dentro da família facilitando a dependência, né, do dependente no trabalho do dependente. Como assim, André? Como que pode fazer isso, né? Tem muitas vezes que a esposa ou a mãe dá desculpa para a empresa, para o local de trabalho, que ele está doente, que na verdade ficou na farra segunda, né, ficou na farra sexta, sábado, domingo, e aí na segunda-feira não tinha condições de trabalhar, né? E isso, assim, fica dando justificativas, né, para ele não poder ir trabalhar. Como o dependente, às vezes, já dá a própria justificativa, mas a família, às vezes, contribui também dentro desse processo, contribui facilitando a vida. Ou não deixando na mão dos dependentes compromissos financeiros. Pai e mãe pagam os compromissos financeiros. O exemplo mais comum é pensão de netos, né? Além disso, quando tem um carro, paga as despesas do carro, do filho, da filha, IPVA, imposto, né? Fica tudo misturado. Ou a esposa que, infelizmente, acaba, né, tendo que arcar as coisas por uma necessidade e acaba sendo sobrecarregada, porque o marido não traz dinheiro para casa e ele normalmente, né, gasta o dinheiro dele com drogas. Isso é uma forma de facilitar, porque mantém também uma tolerância desse comportamento, que não é fácil, eu entendo, mas que precisa ser mudado, tá? Tanto aos pais como também às esposas que têm filhos, né, e companheiros dependentes, entendeu? Então a gente precisa parar de ter esse movimento de facilitação. Como a família interfere no trabalho do dependente? Olha que coisa interessante. Ah, André, eu quero mais nessa vida que ele trabalhe. Eu quero mais nessa vida que ela dê conta de fazer as coisas que precisam ser feitas. Ah, eu tenho certeza que você está buscando isso. Eu tenho certeza que você está querendo que isso aconteça. Mas de que forma? De que maneira você está fazendo isso? E sabe como a família acaba interferindo? Não deixando trabalhar. É verdade. Às vezes a família não deixa trabalhar. Monta tudo e não, é melhor você não trabalhar, é melhor você ficar em casa, é melhor você não sair. Ou fingindo que ele ou ela trabalha, né? Como que é isso? Bota para trabalhar numa loja da família, bota para trabalhar num comércio qualquer, bota para trabalhar dentro da empresa, né? E ele não trabalha, ela não trabalha, mas
finge que ele trabalha e paga um salário, um valor, né? Só que essa pessoa, de fato, não está fazendo papel. Não cobram, né, os dependentes como fossem funcionários. E lembre, gente, trabalhar em família, a gente diz o seguinte, principalmente quando o dependente vai lá por ser o filho, a filha, ou porque é cunhado, né, não importa. Ou porque é do irmão, exemplo, eles têm que trabalhar. Né? Não cobrar ele do emprego, né? Não cobrar ele como funcionário, você está fingindo que ele trabalha e aí isso não ajuda ele, tá? Não ajuda ela. Então é importante tratar isso de forma clara. E, se possível, né, não colocar para trabalhar dentro da família, enquanto não tiver aí, de fato, num processo de recuperação, de sobriedade, né? Enquanto tiver num processo que não está nem aí com a vida, ou está mais ainda para um lado de querer usar, de querer mudar, não ofereça trabalho dentro daquilo que é da empresa da família. Qual outra coisa que acaba interferindo? Por questões burocráticas, as fiscais, algumas famílias colocam também, né, dentro da sociedade da empresa, né, o dependente, e ele sem trabalhar, né? Ele não é dono efetivamente, só está ali. Isso traz transtornos para a família, né? Traz dificuldades para a família, e isso também impede com que o dependente encare a realidade, que ele não é dono de nada, porque ele não trabalha, ele não se esforça, e ele não vai ganhar por uma coisa que ele tem o nome, né? Mas ele se sente às vezes na ideia de grandiosidade que ele pode fazer isso. Então, isso é uma das coisas que precisam ser evitadas. Como o trabalho e o dinheiro pode atrapalhar o dependente? Como assim, André? Claro, de alguma forma pode atrapalhar. Quando o dependente não quer mudar o comportamento e sempre acredita que deve fazer tudo do jeito que ele está acostumado a fazer, do jeito que ele está acostumado a viver, e sendo assim, ele não quer abrir mão desse estilo. É claro, com trabalho ou ganhando dinheiro sem ter esforço, ele vai, claro, aumentar ali o processo dele de abuso, né? E claro, a finalidade do dinheiro e trabalho não serem para as responsabilidades, né? É meio que manter esse jeito, né? Isso, claro, vai fazer algo que acaba interferindo, fazendo mal, né? Porque a finalidade dele é só para o uso, é só para a curtição. Então isso acaba, de fato, trazendo consequências ruins, acabam trazendo consequências que não é legal, não é bacana, e isso a família acaba sofrendo também, porque não adianta ter um dependente trabalhando, ou até mesmo um dependente que paga as contas, mas também, né, muitas das vezes, continua no abuso e a família tolera outros comportamentos. Infelizmente, existem várias realidades com a questão de dependentes que trabalham até de forma funcional e que mantêm toda uma estrutura de família, tanto pais como também esposas e filhos. E a gente precisa entender até que ponto suportar isso, até que ponto tolerar isso à custa da outra pessoa, né, trazer dinheiro e ao mesmo tempo continuar, né, sendo aceito ou aceita, né, de uma forma que está acabando com a própria vida, a manter um comportamento extremamente inadequado e um comportamento de uso abusivo e compulsivo. Como a família consegue fazer? De que forma a família pode fazer algo? De que jeito a família pode fazer alguma coisa? Acreditar principalmente que a pessoa dependente química consegue se manter e trabalhar. Isso talvez seja a grande barreira dos familiares em poder acreditar, né, de fato que é possível eles se manterem. Eles vão encontrar formas, porque são inteligentes, são espertos e podem desenvolver sim a sua forma de se manter. E claro, trabalhar. Só que isso vai depender da coragem. E a coragem vem da necessidade. Então, enquanto o dependente químico, né, a pessoa dependente química não tem necessidade, provavelmente não vai ter coragem para mudar. Né? Então, isso é um dos fatores. E uma outra coisa que acaba, de alguma forma, se tornando manipulação e se torna também, claro, né, algo que é meio que acreditando no dependente químico, na pessoa dependente química. Pare de gastar, né, dinheiro, pare de gastar, né, investimento financeiro com ideias que parecem boas da pessoa dependente. André, mas ele vai tentar, agora vai começar
Às vezes começa pelo mais simples. Não dê nada, não alugue nada, não compre nada, não assuma dívidas, não faça nada em nome para que o dependente, em nome seu, para que o dependente faça. Nem compre e nem alugue um carro de Uber para fazer Uber no seu nome. Tenha que fazer pelo nome dele, ele tem que trabalhar. Mas não tem como começar a fazer outras coisas. Deixa ele procurar. Ah, mas ele quer montar uma loja porque ele sempre trabalhou, agora ele falou que sabe fazer isso, ele sabe trabalhar, tem que investir nele. Ok, né? Começa a trabalhar na loja dos outros, depois monte a dele. Né? Então, isso às vezes é investir ali, gastar um tempo, né? Ah, ele quer estudar, tá, mas já passou da época de estudar, já investiu dinheiro para estudar, já gastou dinheiro para estudar, então agora é a época de trabalhar. Né? Depois, se ele tiver em sobriedade, você, familiar, pode apoiar. Ou, por exemplo, você, esposa, né, precisa de fato colocar na frente dele, dar para ele as contas. E você precisa colocar um limite, muitas das vezes, se você vai continuar trabalhando direto, sustentando seus filhos e deixando seu marido se acabar nas drogas. Não deixando, mas deixando de dar a ele, tá, a oportunidade de lidar com as próprias responsabilidades. Então, você precisa mudar a sua forma de olhar para isso e de como você se coloca nessa relação. Não é fácil, mas é interessante que vocês consigam fazer esse movimento. O que acontece, né? Hoje nós temos aqui, eu acabei um conto sendo um pouco mais curto, até por causa da minha dinâmica essa semana, não só pelo meu aniversário, mas está mais corrido. E sim, né? O que acaba acontecendo dentro disso? Hoje eu não consegui explanar tudo sobre isso. Eu vou falar em outros vídeos. E na semana que vem, nós vamos estar falando sobre o quê? Nós vamos estar falando sobre qual é a relação da ansiedade com o uso de substância. Mães sofrem, tá bom? Então, filhos. Não deixe de participar. Não deixe de participar. Peço desculpa porque eu não pude estar aqui hoje pessoalmente com vocês, mas estaremos juntos aqui semana que vem e trouxe aqui o conteúdo para que vocês possam aí aprender um pouco mais e se fortalecer. Oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu possa. E sabedoria para que eu saiba a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho de serenidade e de paz. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e todas as pessoas que você ama. Um grande abraço e quem ama não desiste. Até semana que vem. Até mais.